Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Então, vamos lá, continuando a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. O estudo não deu para colocar o texto completo, mas pelo menos os PDFs eu coloquei, das páginas que eu não consegui fazer o CR. Mas vamos lá. Ânsia de derramar o sangue. Vamos ver o que Jesus quer dizer com isso. Passado alguns dias, neste modo de viver, sofrendo eu a cada hora fome, frio e mendicidade, desejava ainda a esposa minha, no meio de todos aqueles sofrimentos, derramar o sangue. Ofereci então este desejo ao meu Pai eterno, rogava-lhe aprovesse receber neste interim o desejo e a ânsia que tinha de sofrer mais, para resgate daqueles que, devendo sofrer para satisfazer a divina justiça por suas culpas, fogem do sofrimento o mais possível e vão em busca de delícias, quando em verdade deveriam andar à procura de penas. Olha só, gente, que importante isso aqui. Olha só o que Jesus está dizendo, né? Ele oferecia ao Pai, tudo o que ele sofria, fome, frio. Ele está falando que ele era praticamente um mendigo, mendicidade. No meio de todos esses sofrimentos, ele queria derramar o sangue, que é o sangue da circuncisão, Ofereci este desejo ao meu Pai eterno e rogava-lhe aprovesse receber esse desejo, E neste momento eu desejo a ânsia que eu tinha de sofrer mais. Então Jesus queria sofrer mais, para resgate daqueles que, devendo sofrer para satisfazer a divina justiça por suas culpas, ele é inocente e ele desejava sofrer por nós. Mas só que é muito triste Deus ter feito tudo isso, em direção daqueles que não vão aproveitar. Tem muita gente que não vai aproveitar o sofrimento de Cristo. Que Jesus chora demais por isso. Jesus chora demais por isso. Muito mesmo, muito mesmo. Nesses dias eu estava fazendo estudo, eu fiquei muito triste quando Jesus, na hora que eu estava lendo o livro lá da Valtorta, Jesus falando lá, naquele momento assim que o sangue dele seria derramado em vão. Que também a gente não poderia jogar o sangue dele, desonrar o sangue dele. Se a gente, Jesus, aí eu tentei entender Jesus naquele momento em que você está vivendo com pessoas obstinadas no pecado. Ele falou para mim assim, eu não falei na hora do estudo, mas ele falou para mim depois. Ele falou assim, eu falei sobre essa parte que eu li, de que a gente vai derramar o sangue em vão, derramar o seu sangue. Eu fiquei assustada com aquilo lá, Deixa eu ver se eu acho o texto, para poder não ficar meio fora de contexto. Peraí, deixa eu ver se eu acho rapidinho, que foi o capítulo 10, Deixa eu só procurar rapidíssimo. Capítulo 9 ou 10? 10. Teve uma parte que, não sei se foi ele que falou, se foi a Nossa Senhora que falou. Vou ver aqui. Procurando aqui. Tá. Quanto sangue o Salvador não deverá derramar para redimir-nos? Quanto sangue
das milhares e milhares de feridas que Isaías viu no corpo do homem das dores, está caindo uma chuva de sangue como o orvalho de um vaso poroso. E este sangue divino não caia onde houver profanação e blasfêmia. Então, na hora que eu estava lendo esse trecho, eu falei para Jesus, e na hora ele falou para mim, mas eu não, como eu estava num contexto de meditação, eu não, né, falando sobre as famílias, os exemplos de famílias que existem hoje, em que uma pessoa dentro da divina vontade está vivendo, de repente, numa casa onde tem profanação e blasfêmia, né? Lembra que eu falei? Então, naquele momento ali, Jesus falou assim, aquela pessoa que está rezando as 24 horas da paixão ali, dentro de um ambiente desse, ela está derramando o sangue divino, onde tem blasfemação e profanação. E aí Nossa Senhora falou que este sangue divino não caia aonde houver profanação e blasfêmia. Então eu falei, nossa Jesus, então ele falou para mim, se a pessoa estiver rezando as 24 horas da paixão, ela está derramando sangue sobre blasfemação e profanação na casa dela. Se ela continuar vivendo num ambiente, né, onde as pessoas estão obstinadas no pecado. Que é um fosso que a pessoa está ali, um fosso que você está jogando num fosso, aquele sangue. Um fosso do pecado daquela pessoa que não quer sair daquele pecado, está profanando, está blasfemando contra Deus, e você está ali continuando a rezar as 24 horas da paixão para aquela pessoa naquela casa. E aí você acha que está fazendo bem para Deus. Não, você está pegando o sangue de Jesus e jogando onde tem blasfemação e profanação. Entendeu como que as coisas estão acontecendo hoje em dia, que muita gente está fazendo isso com Jesus? Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, mas Jesus, a gente não tem que rezar pelos pecadores, para aqueles mais obstinados, a gente não tem que jogar o sangue, levar o sangue para eles, para ver se eles, né, tá escrito lá nas 24 horas da paixão, que a Luísa pegou o sangue com Nossa Senhora e foi levar para todo lugar, até os lugares mais terríveis. Aí Nossa Senhora escreve aqui que este sangue divino não cai onde houver blasfemação profanação e blasfêmia, mas sim em cálices de pureza odorífera que o acolhem e recolhem para depois espargi-lo sobre os doentes do espírito, sobre os leprosos da alma que estão mortos para Deus. Ah, tá, agora ela corrigiu aqui, porque eu fiquei na dúvida, né? Por isso que eu peguei o trecho, né? Que este sangue divino não cai onde houver profanação e blasfêmia. Então, se esse sangue está na sua mão e você é inocente para poder espargi-lo sobre os doentes do espírito, sobre os leprosos da alma que estão mortos para Deus. Então, você é o cálice de pureza odorífera. Então, tá vendo? É importante entender essas coisas. Porque eu fiquei na dúvida na hora. Eu falei assim, Jesus, eu tô pedindo para as pessoas rezar as 24 horas da paixão para a família dela. Então, essa pessoa, ela é um vaso bom da divina vontade, né? Ela é um vaso que está recolhendo sangue. E ela que vai espargir sobre os doentes do espírito, sobre essas pessoas que estão no pecado. Ah, tá. Nossa, gente, eu levei um susto na hora, porque daí depois eu fui ouvir, lembrar disso. Né? Depois que eu fiquei ouvindo o vídeo, eu falei, nossa, será que eu fiz coisa errada? Agora eu vi que não fiz, graças a Deus, louvado seja. Então, assim, mas aí, este sangue divino não cai onde houver profanação e blasfêmia, seria esse amor satânico, né? Que seriam católicos que estão falando que Jesus, ele perdoa todo mundo. Perdoa todo mundo. Daí essa pessoa está pegando o sangue de Cristo e está blasfemando contra o sangue de Cristo, né? Porque eu acabei de falar do amor satânico. E aí o padre Paulo Ricardo escreveu lá que tem pessoas católicos modernistas com uma teologia errada, de um tal de universalismo, que fala que todos serão salvos independente do que fizerem na vida. Então isso é um sangue que está sendo jogado sobre blasfemação e profanação. Porque são pessoas que estão pegando o sangue de Cristo e estão dizendo que o sangue de Cristo vai salvar pessoas que estão no pecado, que estão mortas, né, espiritualmente. E aí, você que não pensa desse jeito, você que quer realmente ensinar o certo, né, você é um vaso. E aí você é digno. Então o sangue vai cair dignamente nas suas mãos, você vai poder aspergir sobre os leprosos da alma que estão mortos para Deus, porque você vai dizer, olha, esse sangue foi derramado por você com muito dor, com muito sofrimento, e você precisa sair dessa situação de pecado. Você tem que se arrepender, você tem que se converter. Eu consegui, olha, eu estava no pecado e eu saí,
né? Então agora eu estou trazendo para você, para que você também possa sair desse pecado, né? Falando a verdade. E não falando mentira de que todo mundo vai para o céu independente, vai ser salvo independente se pecou, se não pecou, não. Isso é errado, né? Se você ouvir, né, a formação que eu acabei de fazer, o reino divino, reino humano contra o reino divino, você vai ver lá, tá? Então, só para a gente poder voltar nesse ponto do sangue, foi bonito o trecho que ela fala aqui. Quanto sangue do Salvador não deverá derramar para redimir-nos? Quanto sangue, Nossa Senhora falando na Voltorta, no capítulo 10. Que este sangue divino não caia onde houver profanação e blasfêmia, mas sim em cálices de pureza odorífera, que o recolhem, que o acolhem e recolhem, para depois espargido sobre os doentes do espírito. Aí você pode ser esse vaso e jogar esse sangue lá das 24 horas da paixão sobre sua família, porque eles estão leprosos e mortos para Deus. Então você vai jogar e vai falar para eles a verdade. Vocês estão errados. Aí, quando tiver oportunidade, você vai falar, né? Eles vão vir falar, mas você também é pecadora. Eu sim, mas eu tô buscando esse sangue de Deus, eu tô buscando a salvação, tô buscando me arrepender, reconhecer meus pecados. Todos os dias eu faço esse processo, né, de reconhecer o que eu sou, né? Sempre estou buscando essa conversão contínua, constante, de me arrepender constantemente dos meus pecados, de sentir a dor dos meus pecados e oferecer todos a Deus. Me sinto perdoada por Deus, por isso que eu sigo em frente, por isso que eu posso falar do amor de Deus para você, porque eu me sinto perdoada, eu quero que você também se sinta, e assim a gente vai indo, né? Então foi importante trazer essa realidade aqui, porque eu fiquei, né, com um pouco de dúvida e eu falei, não, quando eu tiver oportunidade eu vou falar. Bom, agora eu tive, então beleza. Deus sabe de todas as coisas e Ele não deixa passar nada, né? Então vamos lá. Eu tinha um desejo e a ânsia que tinha de sofrer mais, para resgate daqueles que, devendo sofrer para satisfazer a divina justiça por suas culpas, fogem do sofrimento o máximo possível e vão à busca de delícias, quando em verdade deveriam andar à procura de penas. Então as pessoas tinham que andar à procura de penas e não de delícias, né? Oferecia-lhe ainda meu desejo também por aqueles que, sendo inocentes, buscam sofrimentos para imitar-me. Então, tem pessoas que, né, vivem assim, para poder fazer penitência. E rogava ao meu Pai, desse-lhes virtude, dessas pessoas inocentes que sofrem, né, que querem sofrer, e graça para executarem este desejo de se penitenciarem, a fim de poderem adquirir maior mérito junto dele e maior glória para si mesmos. Isso aqui é uma verdade, mas só que esse tipo de verdade aqui que Jesus está falando é dos submissos, tá? Dos submissos à vontade de Deus. São pessoas que compram, através de méritos, a sua redenção, a sua expiação. E aí vão receber em cima do mérito daquilo que ela conquistou na sua penitência. Para a gente que é filho da divina vontade, aqui é antes, né? Esse conteúdo aqui são para essas pessoas. Mas a gente entende o que Jesus está fazendo e a gente coloca a diferença. Para o filho da divina vontade, não precisa disso. O filho da divina vontade, ele usa dos méritos de Jesus. Ele não precisa se preocupar em ficar fazendo penitência por si próprio para ofertar para Deus. Ele aceita os sofrimentos naturais que Deus manda para ele. E sofre por amar a Deus. Sofre por esse amor a Deus, que aí você sente esse amor tão grande por Deus, quer que todas as almas voltem à ordem primordial para o qual foram criadas por Deus, e você vai evangelizar, você vai falar o seu testemunho, você vai colocar a sua cara a tapa, você vai fazer o que for possível para as pessoas serem convertidas, você vai enfrentar, né, o deboche das pessoas quando você for falar de Deus. Então isso já é fazer a vontade de Deus, viver na vontade de Deus, orar, né, pedir lá com as 24 horas da paixão, e isso vai te trazer sofrimentos que você vai sofrer junto com Jesus, unido a Jesus. E aí esses sofrimentos da divina vontade, por você estar buscando almas, todo esse sofrimento pela luta, né, de conquistar almas para Jesus, e de amar Jesus, e de sofrer por essa situação de pecado que está no mundo, que você quer fazer alguma coisa e pede para Jesus as luzes para isso, espera as oportunidades, então você fica naquela ânsia, ai meu Deus, me dá uma oportunidade de uma cruz de desapontamento para o meu filho, manda uma cruz de desapontamento lá para aquela pessoa, né, me dá a oportunidade de eu falar com ela, de eu ser instrumento teu e tal. Isso é uma ânsia que você tá, igual Jesus, que vive na ânsia de sofrer mais por amor às almas e um sofrimento unido ao de Jesus. Então você vai se unir nessa batalha constante de pedir para Deus meios para poder você evangelizar, né, na sua casa, onde está. E isso é um sofrer contínuo,
Sofrer contínuo. Você tá vendo que você fala do amor de Deus para as pessoas parecem que entra por ouvido e sai pelo outro. Você fala dos exemplos que você tem, da sua experiência, as pessoas parecem que não dão atenção. É triste e você sofre. Então, esse sofrimento é da divina vontade. É esse tipo de sofrimento que o filho da divina vontade oferta. Não precisa ficar sofrendo mais do que isso. Mas, claro, se a gente quiser fazer um jejum por alguém, eu peço para as pessoas fazerem jejum. Jejua pela sua família, jejua pelo seu marido, pela sua filha. Jejua, né? Para que você arrume emprego. Jejua. Eu sempre tô pedindo jejum. Sempre. Falando para as pessoas jejuar, né? Porque é importante, né? Efetivamente, há muitas almas inocentes que se afligem, buscam penas e fluem mais no sofrimento do que os pecadores nas delícias. Olha que bonito, né? Tem pessoas que se ofertam mesmo como vítimas. E o Pai concede-lhes graça particular em virtude da minha súplica e da sua promessa. Então, essas pessoas, almas vítimas que se ofertam para sofrer pelas almas, né? É muito bonito. Mais do que os pecadores ficam nas delícias. Então, elas se mergulham mesmo no sofrimento, mergulham mesmo no sofrimento por amor a Deus. E Deus vai honrar, com certeza. Tem o João de Endor, né, na Valtorta, que ele faz isso. Ele aceita morrer por Deus, então ele faz jejuns muito excessivos. E aí ele entendeu o valor da morte, aí Jesus falou, deixa ele, ele quer ser vítima, deixa ele ser vítima. E aí a Nossa Senhora fica vendo, nossa, ele tá cada vez mais debilitado. E aí Jesus fala, deixa ele lá. Deixa ele, se ele quer se ofertar, ele não quer comer, ele quer fazer, né, jejuns muito, né, fortes, né, e tá deixando a saúde dele piorar por escolha mesmo. A Aline pode fazer isso? Pode. Se você é uma pessoa sozinha, né, sozinha, não tem que dar satisfação para ninguém, e você quiser, né, se ofertar para Deus, né, deixando que a sua saúde naturalmente, por causa de jejuns muito fortes, né, jejuns muito fortes, a sua saúde naturalmente possa ir se perdendo, você pode. Mas as pessoas ensinam o contrário pra gente, né? As pessoas ensinam hoje em dia ao contrário, vocês sabem disso. A igreja ensina ao contrário. A igreja fala que isso não existe. Mas só que existe, né? Aqui tá o livro para falar. Se você for falar com um padre hoje em dia, o padre não aconselha você a fazer isso. O padre vai aconselhar você a fazer caminhada, o padre vai aconselhar você a ir no psicólogo, o padre vai aconselhar você para procurar um médico para poder fazer uma nutrição melhor para você não ficar doente. O padre vai falar que você ficar doente de propósito é se suicidar. Vai falar que é suicídio, que não é oferta. Vai ver você como se você estivesse sem vontade de viver. E que Deus não morreu para isso. Ele não morreu para poder você ficar para você se autodestruir. Aí Jesus explica para Nossa Senhora, ele entendeu o valor da morte, entendeu o valor da vida e da morte. Por isso que João de Endor está fazendo essa oferta, porque ele curtiu muito a vida, fez muitas coisas erradas e ele falou para Jesus que ele gostaria de também morrer com Cristo, de dar a sua vida para Deus, mas ele não vai se matar, ele simplesmente vai se ofertar. Então ele vai deixar de comer, né, como ele comia, vai comer só o mínimo do mínimo, né, e vai se definhando, vai definhando, até o dia que Deus falar assim, então hoje eu te recebo, meu filho, na minha mão. Aline, é muito perigoso você tá falando, se um monte de gente fizer isso. Não tem problema, se for por amor a Jesus, não tem problema nenhum. Se você achar que você pode se ofertar para Deus como vítima, procura um sacerdote. Né? Procura um sacerdote, 2, 3, 4, 5 sacerdotes. E explica para eles, leva o livro da Valtorta, fala que você quer fazer isso. Imprime, né, o livro da Valtorta que tem essa parte, né, pede para mim que eu mando para você o PDF. Você pode ir lá e falar, eu quero fazer exatamente isso, né? E tem gente que se oferta, tem padre que foi lá pro hospital na época da maior crise lá de 2019, da 2020, teve padres lá na Itália, na época que estava a crise da pandemia muito forte, teve padres que se sacrificaram por amor a Deus, por amor aos irmãos. Na hora que eles estavam lá, eles deram a vaga deles do oxigênio para outra pessoa, para um pai de família. E eles aceitaram morrer. Morreram, ofertando-se em prol do outro. E aí não fez nada de errado. Fizeram alguma coisa errada? Foi amor. Ofertaram-se. Muito bonito esses exemplos.
Padres falando, não, dá o oxigênio para um pai de família, dá um oxigênio para uma criança. Eu sou padre, eu tenho obrigação de ofertar minha vida em prol dos outros, em fazer parte do sacrifício de Cristo. E ele, né, se sacrificou. Teve padres que se sacrificaram de usar o oxigênio quando estava nessa crise de Covid lá na Itália muito forte. Eu achei muito bonitos os exemplos. Então a gente vê essas histórias e a gente, né, não valoriza, mas é muito importante. Muito importante você se ofertar para Deus, né? E aceitando a morte, já que você já está doente mesmo, né? Precisa de um oxigênio para morrer, para poder viver. E não tem disponível para todos. Você vai e fala para Deus, Senhor, eu passo a minha vez, dá para o outro, tá, né? Tem mais chance de se converter. Não é que eu sou o perfeito, mas eu vou ofertar em prol da minha missão, em prol de mim mesma, da minha alma, eu vou ofertar isso em prol das outras almas. É bonito isso, é muito bonito. E pode se fazer até hoje, não tem problema nenhum. Pode se fazer sim, mas só que não faça sozinho. Tem que ser através do sacerdote te orientando. Tem que ter o sacerdote. Você tem que comunicar, né, para que o sacerdote abençoe o seu desejo. Ou o próprio sacerdote fazendo isso, tudo bem. Mas se você fizer sem um apoio de um sacerdote, é perigoso. Então sempre vai procurar um sacerdote, explica para ele qual é o seu desejo, mostra para ele onde você tirou essa inspiração, né? E aí, se esse sacerdote não te entender, vai em outro, vai até achar um que possa te entender. Mas enquanto você não achar, você não faz nada não. Não faz nada não. Só se você sentir claramente Jesus colocando no seu coração, de verdade, né? E você confiar mesmo de todo o coração que você está fazendo certinho, sem precisar do sacerdote, aí tudo bem. Mas mesmo assim, eu aconselho, tudo que for fazer de oferta, pede para um sacerdote a bênção. Porque eles têm, né? Eles têm esse ministério de orientar essas coisas. É muito importante perguntar para um sacerdote, tá? Desejando eu sofrer ainda mais, apresentava-me cada instante a ocasião. Porque via minha dileta mãe em tanta pobreza e seu esposo José tão aflito por causa dos grandes sofrimentos meus e os da minha mãe. Sentia ainda grande pena ao ver essas duas almas inocentes tão angustiadas por minha causa. Consolava-as com a serenidade de meu rosto e com outros atos amorosos, demonstrando-lhes o amor que lhes tinha, comunicando assim aos seus corações uma doçura do paraíso por minha amável presença e pelos afetos para com eles. Rogava ao Pai se dignasse, em virtude de minha condescendência, consolar e acariciar todas as almas que sofreriam por meu amor. Oferecia-lhe ainda a pena que experimentara por causa do sofrimento dessas almas, e pedia-lhe se dignasse, em virtude de tal aflição, dar auxílio e graça às almas que, precisando sofrer por sua mendicidade, estão em perigo e prestes a perderem a paciência necessária em tal ocasião, e assim estão a ponto de perderem o mérito dos seus sofrimentos. Então, olha que perigo que é. A pessoa ela é um mendigo, e aí Jesus está oferecendo sacrifícios, né? Os seus sofrimentos pelos mendigos. Aí você tá na mendicância. E você pode perder a paciência. Ficar, né, se sentir desonrado pela mendicidade, ficar revoltado, você não aceitar que você tá nessa condição. E aí você pode perder os méritos do seu sofrimento. Já pensou que vergonha que é uma pessoa ter tido uma oportunidade tão grande de ofertar sofrimentos para Deus e por causa dela reclamar e murmurar e blasfemar, né? Por causa da sua situação, ficar com ódio da sua situação, ficar com raiva, né, da sua situação de dor, de sofrimento, ela está em perigo de perder a paciência por causa disso, né, que é essa murmuração e tudo mais. E essa ocasião, ela faz ela perder o mérito desses sofrimentos, a fim de que, sendo constantes em sofrer, tornem-se dignas de conquistar o reino dos céus. Então, para que você tem que aceitar e se resignar diante do que você está passando e imaginar que, nossa, Jesus também passou pela mesma coisa, eu estou me unindo a Ele, então obrigado, Senhor, por essa oportunidade que eu tenho de estar nessa situação de mendicância, por eu estar nessa situação tão grave de necessidades materiais. Eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade de me unir a Cristo, de ser o mais parecido com o meu servo sofredor, meu Jesus Cristo, meu Senhor, que deu exemplo para mim. Então, eu oferto. Tem que ter essa oração, tem que ter esse espírito de sobrenatural de oferta, para poder esses sofrimentos terem valor diante de Deus, né? Ou então você não é uma pessoa que oferta, mas é uma pessoa que se resigna. Se você conhece um mendigo que ele é bom mesmo
estando naquela situação, ele vive fazendo caridade, ele vive sendo uma pessoa que está sempre sorridente, né? Que mesmo nessa situação ele não é uma pessoa que é amargurada, uma pessoa revoltada, que, né, que rouba os outros, que xinga os outros, que quer o mal dos outros. Então, se é uma pessoa normal, que nem conhece Jesus Cristo, mas ela vive nessa situação, Deus dá graça para ela do reino de Deus. Dá graça. Mesmo ela não conhecendo Jesus, mas pelo sofrimento que ela está vivendo. E ela é uma pessoa boa, que não faz esse tipo de coisa de se amargurar por causa disso. Ela aceita o seu sofrimento, né? Aí depende da situação que ela está, né? Se ela está naquela situação por uma força maior, que ela não teve culpa nenhuma, né? Foi por causa realmente da maldade dos homens, por causa da corrupção do mundo, que ela chegou nesse ponto. Ela ficou desempregada, né? E foi abandonado pelo esposo, né? O esposo foi abandonado pela mulher, a mulher expulsou ele de casa, e aí ele não tem para onde ir, né? E aí ele tá numa situação onde ele tentou, né, se virar, tentou, de repente a mulher vai e coloca ele na justiça por causa disso, também, porque ele tem filhos, tem que pagar pensão, e ela não é uma mulher, né, ignorante, e permitiu que o marido tivesse essa situação, o ex-marido, e aí ele começa a morar na rua, porque todo o dinheiro que ele tem, ele teve que dar para pensão, para poder não ser preso. E aí ele conseguiu provar na justiça que não tem condição de pagar a pensão, porque tá morando na rua. E aí tal. E é melhor que ele fique nessa situação, porque, né, ele não consegue emprego mesmo. E ele começa a catar latinha para sobreviver. E aí ele tem que ajudar outras pessoas também. Então ele tá vivendo naquela situação. E se ele arrumar qualquer emprego, a mulher vai pegar o dinheiro dele e aí ele vai passar fome e tal. Não é, e é injusto, porque a mulher já tá morando com outro homem, a mulher ficou com a casa. Então é uma pessoa que sofre muita injustiça e chega nesse ponto. Chegou até ser preso, foi muito maltratado, né? E perdeu tudo. Então tem várias circunstâncias de pessoas que foram muito injustiçadas. E aí Deus, né, permitiu aquela situação, e essa pessoa não é uma pessoa ruim, ela não fica com mágoa no coração, ele perdoa a esposa mesmo assim, né? Ele fica se sentindo até triste porque não consegue pagar a pensão para os filhos e tal, mas só que ele tá numa situação tão pior, tão terrível, que ele também não arruma outra mulher, não vive no adultério, né? Então, em várias situações que pode favorecer para que essa pessoa seja um mendigo pela graça, né? E não perca todos esses méritos que está conquistando, ofertando tudo isso para Deus, em prol até mesmo da própria esposa, e olha, eu sei que é difícil, mas pode existir pessoas assim, pode existir essas pessoas que estão vivendo desse jeito, na pobreza e na miséria, nesse jeito, catando latinha para sobreviver, e que antes tinha condições e tem família, a família abandonou, né? Ou então é uma pessoa que tem uma doença de alcoolismo, né, que é uma coisa que é do sangue e tal, e essa pessoa tá vivendo na rua por causa do alcoolismo, né? Aí as pessoas acham que a pessoa é vagabunda, sem vergonha, mas é uma doença, a família tinha que ajudar a pessoa a sair disso, só que daí às vezes a pessoa é tão viciada que a família desistiu, e a pessoa chegou nesse ponto de morar na rua, mas ela não reclama, e ela vai sobrevivendo assim mesmo. Então Deus também tem misericórdia. Se é uma pessoa boa, se é uma pessoa que mesmo assim, na hora que ela tá sã, ela ajuda os outros, mesmo na rua ali, ela ajuda os outros, né, se ajuda com os outros lá. Tem toda uma situação que passa, assim, caso a caso, que Deus vai avaliar caso a caso, né, para poder ter misericórdia da pessoa. Então a gente, né, tem que imaginar todas essas situações e ofertar também por essas pessoas, se ofertar por essas pessoas, que o Senhor possa, né, cuidar dessas pessoas, né, zelar por elas estão passando frio nas ruas, né, se a gente puder doar alguma coisa, a gente ajudar a dar um sopão, levar um pão, né, levar uma roupa, levar um cobertor para essas pessoas, né, porque sempre vai ter essas pessoas no mundo, né, sempre vai ter. Não adianta você querer ficar, mas o governo tem que ajudar, mas o governo tem que tirar essas pessoas da rua, eu não acho errado essas pessoas existir. Jesus falou que essas pessoas têm que existir, porque não é que elas têm que existir, mas elas sempre vão existir pela ganância dos homens, né? Essas pessoas vão existir por causa da ganância dos homens. Essa mulher não é gananciosa, não quis o dinheiro a qualquer custo e deixou o marido assim, nessa situação. Ela não quis viver a sua vida, né, curtindo as delícias da terra, e deixou o marido sem cuidar do marido, não insistiu,
não foi atrás, não rezou por ele, tá vivendo com outro homem já. Então, tá vendo? Olha só, que situação. E aí, é aquela pessoa que tá lá na rua, que está naquele jeito, ela tá denunciando o pecado de outros. Tá denunciando o pecado de outras pessoas. E aí você vê numa situação de pessoas pobres na rua, e você vê na sociedade do jeito que tá, você fala assim, nossa, isso é o rosto da sociedade. Olha só, pessoas que estão na rua, que não têm onde morar, onde não tem onde vestir, porque muitos têm 3, 4, 5 casas. 3, 4, 5, 4, 20 apartamentos vazios. E vive comprando mais e mais e mais e mais. E roubando, superfaturando lá e tal. Quantas pessoas que estão roubando? Roubando. E isso é, de uma certa forma, uma realidade que demonstra, né, na sociedade que nesse mundo tem pessoas que estão pobres por causa que outros estão muito ricos. Porque não tem a divisão, a distribuição da renda. Entendeu? Não quer dizer que essa pessoa que está na pobreza é um sem vergonha, vagabundo que não quer trabalhar, só quer beber. Então tem gente que pensa desse jeito. Mas alguém está dando oportunidade? Então tem essa realidade. Será que a família deu uma oportunidade para ele? Tentou, insistiu, rezou, fez oferta né, para poder pedir luzes para que essa pessoa saísse dessa situação? Entendeu? Claro, tem pessoas que são obstinadas no pecado mesmo, que são terríveis. Mas tem pessoas que, se você insistisse um pouquinho, se você amasse um pouquinho, se você tentasse insistir, se tivesse ajuda do governo com lugares próprios para tratamento, de repente conseguia. Né? Então tem todo tipo de situação. A gente não pode julgar as pessoas porque a gente sabe que tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas realmente sem vergonha que estão na rua, tem outros que não. Né? Visita dos pastores. Todos os dias recebia a visita dos pastores, gente simples, e enchia-lhes cada vez mais o espírito de novas graças e virtudes. Comunicava-lhes luz para cada vez mais potente acerca da visão da minha humanidade, adorada por eles com fé e amor. Então eles vieram de novo adorar Jesus, né, na manjedoura, e ele, toda vez que ele recebia a visita dos pastores, gente simples, enchia-lhes cada vez mais o espírito de novas graças e virtudes, comunicava-lhes luz cada vez mais potente acerca da visão de minha humanidade, adorada por eles com fé e amor. Vendo-lhes a perseverança, não deixava de pedir ao Pai desse tal virtude a todos os que se aproximam dele, né, com amor e fé, sendo convidados a seguir-me, rogando ainda lhes desse a graça de superar todas as dificuldades e incomodidades que se encontravam no caminho. Conforme fez aos pastores bondosos, que não se importavam nem com o frio, nem com os intempéries, nem com alguma coisa que se apresentava para desviá-los do seu santo caminho. Olha que bênção. Né? Então, Deus abençoe todos os sacerdotes que vão, né, atrás das suas ovelhas na roça, né? Passando por várias situações, tendo que andar de barco para poder ir celebrar a missa em vários lugares. Então, que o Senhor possa abençoar os sacerdotes que são tão dedicados, né, nessas comunidades ribeirinhas lá da Amazônia, que são missionários, né? Religiosos missionários na África, em tantos lugares longe, para levar o pão, né, que é santíssimo, o pão, a Eucaristia, que alimenta e dá vida e dá coragem para todos nós, né? Desejo mais ardente de derramar o sangue. Aproximava-se o 8º dia da minha vida na terra, de modo que, de acordo com o que vos disse anteriormente, crescia em mim cada vez mais o desejo de derramar o sangue em favor dos meus irmãos, depois de ter derramado tantas lágrimas e sofrido tanto. Chegou por fim o dia tão almejado de minha circuncisão, que explicarei no capítulo seguinte. Estimula sua esposa à imitação. Advirto-vos, porém, esposa caríssima, e a todos nós, né, que presteis bem atenção ao que vos disse até agora, porque desejo ser por vós imitado, máxime no sofrimento e no amor para com o próximo e na conformidade à vontade do meu Pai. Na humilhação e, em particular, na humildade, que é justamente a minha virtude peculiar. Então, isso aqui, ele está formando pessoas para a conformidade à vontade do Pai. Isso aqui é a virtude da santidade humana. Jesus está ensinando aqui a virtude da santidade humana para as pessoas, tá? Não é a santidade da divina vontade. Mas a gente precisa conhecer para poder a gente diferenciar uma da outra, tá?
Deveis tê-la a peito, esforçar-vos por adquiri-la. Não desdenhar humilhar-vos diante de todos, vendo vosso Deus no meio dos animais, num humilde presépio, tão abjeto e tão pobre por vosso amor. Observai a majestade de vosso Deus que está numa gruta, e assim vos confundireis. Aí agora pra você ver, ó, como que tá ruim aqui, ó. Por isso que eu não consegui fazer o CR, tá vendo? Por que que ele se submeteu à circuncisão? Aí dá pra ler, pelo menos dá pra me ler. No 8º dia de nascido, quando devia ser circuncidado segundo a lei hebraica, quis tomar o aspecto de pecador e aparecer como tal diante dos homens, para confundir-lhes a soberba, porque sendo deveras pecadores, querem parecer inocentes. Quanto desejei, esposa caríssima, que chegasse a hora na qual devia mostrar a meu pai perfeita obediência, a qual lhe prestava por aquele ato doloroso e que para mim ignominioso. Olha só, era um ato ignominioso. Por quê? Porque era um ato que demonstrava pecador. A circuncisão é para o pecador, né? É um ato, né? A circuncisão é um ato de purificação do pecador, né? E ele não precisava, porque ele é inocente, porque sendo inocente parecia pecador, né? Olha só. Aos homens devia mostrar meu amor e por causa deles eu quis começar a derramar o sangue nessa tenra idade, né? Pequenininho, e a satisfazer a divina justiça pelos pecados deles. Então Jesus explica no livro do céu que tudo que ele fez na vida dele humana foi para poder elevar o homem à condição de santo novamente, né? Então é muito importante a gente entender o que Jesus fez na divina vontade, né? Para poder fazer, para poder justificar o homem diante a Deus. Ele sofreu o que o homem deveria sofrer por causa dos pecados, entendeu? Tudo que Jesus fez, também ele fala assim que também tudo foi para poder elevar o homem à condição da divina vontade, de voltar à ordem primordial para o qual foi criado por Deus. Então, tudo que Jesus fez foi para poder trazer o homem novamente à dimensão, né, de inocência de Adão, quando antes de pecar. Então, Jesus ele precisou passar por tudo isso, né, como se estivesse passando no nosso lugar, para poder justificar, né, para Deus a gente querer voltar à ordem primordial. Por exemplo, eu vivi no pecado durante toda a minha vida anterior. 40 anos para trás eu vivi no pecado. E agora, nos 40 anos para frente, eu quero viver na divina vontade. Estou vivendo na divina vontade. Esses 40 anos para trás que eu vivi de pecado, Jesus, ele justificou. Ele já justificou. Eu fico tranquila, porque ele passou, né, a régua. Passou a régua, desde que eu agora honre cada gota de sangue que ele derramou por mim, me ofertando plenamente para viver na divina vontade, ofertando a minha vontade para Deus, vivendo tudo o que Deus quiser, como quiser, do jeito que ele mandar para mim, eu agradecendo todos os dias, satisfazendo todos os dias e vivendo para a glória de Deus. E sendo instrumento de Deus na terra. Então, ontem aconteceu um fato muito interessante que quero narrar para vocês, né? Eu fui chamar a atenção de uma das meninas logo cedo. E na hora que eu fui chamar a atenção dela, Jesus falou assim, fala isso para ela. Fui lá e falei, né? E eu perguntei para Jesus, falei assim, mas só que ela é uma pessoa que busca o Senhor. Por que o Senhor mesmo não fala isso para ela? Aí Jesus foi e falou para mim assim, não, porque eu quero trabalhar com a criatura. Eu não quero reinar sozinho. Já reinei sozinho por muito tempo já. Eu não quero mais reinar sozinho. O Filho da Divina Vontade é para reinar comigo. Usando a sua vontade humana, eu uso a sua vontade humana, eu vivo em você, com a sua vontade humana. Eu completo o que você faz, mas eu quero que você entenda que eu não quero mais reinar sozinho. Se eu reinar sozinho, eu destruo o mundo. Eu destruo o mundo. Eu já tentei reinar sozinho antes, acabei mandando dilúvio. E o homem quer de todo jeito que eu reine sozinho. Jesus falou assim que o homem, os justos, os católicos, né, querem que Jesus reine sozinho. Que a igreja quer que Deus reine sozinho, que ela só tenha que aceitar, né, andar na linha, tenha que ser submissa a Deus, andar na linha, mas que Deus que mande os castigos, que ela não precise ir para poder falar para as pessoas que as pessoas estão no pecado, que ela só tem que fazer o básico do básico, que é celebrar a Santa Missa, né, confessar os pecados na hora que vinham os pecadores, e assim, e ponto final. São poucos os padres que evangelizam, são poucos os padres que contam a verdade, que falam como o padre Krishna Shankar, lá como fez o padre Krishna Shankar para poder denunciar o poliamor, né? São poucos os padres que têm essa coragem de enfiar a cara na televisão para falar.
Então, a maioria dos outros padres é só celebrar a missa mesmo ali e atender confissão. E faz a sua homilia muito malemar. Se Deus quiser, toca o coração de alguém, senão não toca. E aí, é complexo, porque Jesus, ele quer que o homem trabalhe com ele, e não ele trabalhar sozinho. Que o homem fala assim, Senhor, eu vou fazer o básico do básico do básico, o Senhor faz a sua parte todinho. Reina sozinho, vai lá e convence os meus paroquianos de que eles têm que vir para a missa. Vai lá, entendeu? E ele não faz nenhum tipo de trabalho missionário, não faz nada, só vai realmente no doente quando precisa ir, leva a Eucaristia, só o sacramento na hora que precisa ir, por uma obrigação, como se fosse uma obrigação. E não é aquele padre que vai, que se interessa, que dá direção espiritual, que vai e conversa, explica as coisas com paciência, que reza e Deus manda para ele, fala com aquele fulano que ele tá fazendo isso, fala com aquele... Não, ele não trabalha junto em união com Deus. Então, naquele momento que Jesus falou comigo assim, você vai falar para ela. Eu falei, Senhor, mas o Senhor poderia fazer isso sozinho. Não, Jesus falou, é você que vai falar. Você é minha boca. E aí você vai por amor a Jesus e por amor àquela pessoa, né? E você vai fazer o trabalho de Jesus. E ele quer sim. Ele falou assim, eu não quero mais viver sozinho. Eu não quero esse tipo de reinado. Se for para eu reinar sozinho, eu destruo o mundo. Eu quero vocês comigo, pra gente reinar junto, né? Muito interessante, Jesus falou isso pra mim ontem, eu fiquei muito encantada, né? Ele fala assim, eu até escrevi para os meninos, Jesus está abrindo um véu muito importante, o da divina vontade reinando sozinha, e o da vontade humana sendo governada pela divina vontade, né? Reinando junto. O ser humano justo e a igreja querem isso, que a divina vontade reine sozinho, que ela resolva as coisas sozinha, que ela vai lá no cérebro das pessoas, mande a luz e a pessoa converta sozinha, sem a ajuda de ninguém, né? E que a pessoa venha, assim, pela ação da graça de Deus e chegue até lá. Ou então quer que os leigos façam serviço, né? Os padres querem que os leigos façam o serviço. Vão leigos, vão evangelizar, vão falar. Mas nem ensinam a gente a fazer isso. Nem ensinam. A formação muito, muito malemar, muito fraquinha, né? Muito fraquinha. E Deus não quer isso de jeito nenhum. Ele não quer. A divina vontade não gosta de reinar sozinha, tá? Porque daí todos viram escravos dela. Ela não quer que as pessoas sejam escravos dela. Né? Se ela reina sozinha, ela manda castigo, ela tem que mandar a luz sozinha, ela tem que se virar sozinha e não quer. Então, Jesus, quando veio na Terra, ele trabalhou junto com Deus, né? Então, a divina vontade não gosta de reinar sozinha. Todos viram escravos dela. Ele não gosta, Jesus não gosta, tem pavor disso. Jesus foi homem para cooperar com a divina vontade, com sua vontade 100% homem. Quando a vontade humana está unida com a vontade divina, sempre haverá algum sofrimento, uma doação da sua parte. Por exemplo, eu achei ruim ter que ir lá falar com a minha amiga. Olha, você está precisando mudar isso. Foi chato para mim, mas sempre vai ter uma atitude de sair de si mesmo, de sair da sua zona de conforto. Sempre, para você reinar junto com Jesus, sempre vai ter essa morte, essa oferta, né, esse martírio da sua parte. E Jesus falou assim, isso aí faz parte. Não tem como fugir. Talvez isso é assim na terra como no céu. Ele até falou, lá no céu também tem essa realidade, mas para eles não é ruim fazer isso, é felicidade fazer. Para vocês é ruim, porque vocês têm uma estima própria, vocês são preguiçosos. Jesus falou muito de preguiça, falou que a igreja é preguiçosa nisso, que a gente é preguiçoso nisso, que a gente quer que ele resolva sozinho, que ele vai converter aquela pessoa e convença aquela pessoa sozinho, que ele vai na mente daquela pessoa sozinho e faça tudo, sem que você seja instrumento para levar a verdade para aquela pessoa. Nossa, Jesus para mim falou assim para mim, nunca. E às vezes eu vou fazer as coisas e eu fico falando assim, Jesus, será que eu tô certa de estar fazendo isso? Né? Será que eu tô certa de estar fazendo isso, de estar eu levando para a pessoa aquilo que o Senhor falou para mim? Eu indo lá incomodar a pessoa, será que eu não tô sendo uma pessoa injusta, julgando aquela pessoa, me intrometendo na vida dela? E Jesus falou assim, não, você tá amando aquela pessoa. Você tá amando em mim, por mim, através de mim, e eu tô amando aquela pessoa através de você. E Jesus fica me convencendo isso todos os dias. Porque o mundo fala para você que isso é ser intrometido, que você tem que ser silêncio de Maria, que você não pode falar nada para a pessoa, que você tá julgando a pessoa se você falar. E tem muita gente que tem medo disso. Ah, eu vou julgar, eu vou julgar, eu vou julgar, eu vou julgar. Se eu ficar fazendo isso, apontando para a pessoa o que ela fez de errado. Nossa! Isso é falta de amor. É amor próprio, você tá com amor próprio. Você não quer fazer aquilo porque você está querendo ser salvo por Jesus e não faz o que Jesus quer que você faça.
Eu tenho que ser salva por Jesus. Eu não posso ser uma pessoa que vai julgar os meus irmãos. O padre não pode ver eu ficar apontando o dedo para a pessoa. Eu aponto o dedo para a pessoa, é 3, 5, 4 apontado para mim. Então, eu só queria o seguinte: você não vai ser uma pessoa que vai sair julgando e condenando as pessoas. Você vai ser uma pessoa que vai iluminar a vida das pessoas. Iluminar a vida das pessoas. Sabendo fazer do jeito como Jesus faria. Então, tem como dar inteligência para você fazer do jeito que Jesus faria. Eu tenho certeza que dá. Essa minha irmã me agradeceu. Né? Me agradeceu. Por que eu tenho liberdade de fazer esse trabalho? Porque eu com Jesus, eu montei uma comunidade. E nessa comunidade, a gente ensinou que isso é a base da nossa comunidade. Então, se a pessoa quiser ficar na comunidade, ela tem que estar disposta a passar por isso. A gente fica ensinando, explicando. Olha, cuidado, que uma hora Jesus vai querer falar com você e eu vou falar. Então, eu já fico avisando. Olha que beleza. Eu tenho liberdade de fazer isso com as minhas meninas, com os meus meninos na minha comunidade. Tá vendo o que Deus fez na minha vida? Ele proporcionou uma estrutura para que eu possa viver na divina vontade e fazer a vontade dele acontecer na vida de outras pessoas. Então, eu convido as pessoas para minha comunidade. Venha para minha comunidade, porque você vai ser uma pessoa que vai ser iluminada por Deus. Quando Deus mostrar para mim que você está precisando, né, mudar alguma atitude, olha que bênção. Você tem uma pessoa que está à sua disposição, que vai falar para você que você tem uma atitude que precisa mudar, que Jesus vai mostrar. Gente, o melhor presente que Deus poderia dar para um ser humano é ela entrar na nossa comunidade. É o maior presente que Deus poderia dar, é uma pessoa viver na nossa comunidade. Dela ser iluminada por Deus todo santo dia. Todo santo dia. A nossa comunidade é assim, as meninas podem confirmar. As meninas podem confirmar. A nossa comunidade é assim que vive. E todo mundo crescendo no amor de Deus, crescendo cada vez mais no entendimento da graça de Deus, cada vez mais servindo a Deus, cada vez mais sendo iluminado por Deus. Não tem coisa melhor, gente. Não tem coisa mais maravilhosa do que a gente viver em comunidade assim. Um amando o outro no amor verdadeiro, desejando o bem de verdade, como está no catecismo da Igreja Católica. O bem do outro para que ele ame mais a Deus, para que ele seja agradável a Deus, para que Deus o ame mais, para que ele seja cada vez mais puro, cada vez mais amante de Deus, cada vez... É isso que eu faço. Né? Para essa pessoa que eu fui chamar a atenção dela, eu falei para ela assim, olha, Jesus está sentindo ciúme de você. Jesus está sentindo ciúme de você. Vai ficar com ele, que ele está com saudade de você. Né? Não coloque ninguém na frente de Jesus, nenhum obstáculo para Jesus. Né? Foi isso que eu falei para ela. Olha só, quem dá um conselho desse, se não é uma pessoa que ama muito, fala sério. Vocês são muito amados nessa comunidade, por Deus, muito amados. Né? Então sempre haverá um tipo de desafio da minha parte, ter que fazer isso. Né? Sempre vai ter uma coisa assim, e Jesus fala assim, para de ser preguiçosa, vai lá e fala. Então você tem que deixar de ser preguiçoso. Né? E elevar a pessoa para o ser espiritual e você também se elevar. E isso depende de muita energia e dor. Deus quer que o homem goste dessa dor boa, né? E causa também às vezes medo, mas é um medo bom, né? Causa confusões, às vezes também usados por Deus, essas confusões. Despende trabalho, mas é uma operação conjunta. E a humildade, nossa, é o elemento principal dessa pessoa que vive na divina vontade, a humildade. Porque ela precisa ser muito humilde, falando, eu também sou pecador, mas eu preciso falar para você que Deus falou isso para você. Mas eu também tô no mesmo barco, nós fazemos igual, a gente às vezes pisa na bola junto, né? Essa é a vida na divina vontade e também na vida que há de vir, né? Depois, quando né, todo mundo voltar para a terra, nós sempre seremos pequenos, com a união de abraçar Deus todos juntos, darmos glória a Deus pela nossa união entre todos nós, de confiarmos uns nos outros por amor de Deus, é lindo demais. Você viver numa comunidade, então a nossa comunidade é uma célula do reino da divina vontade. É o maior presente que Deus pôs na terra, é a comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil. Mas, infelizmente, a gente não é reconhecido, mas a gente não vai deixar de existir por causa disso, né? Antes, pois, para que se cumprisse o mistério da circuncisão, antes mesmo de se cumprir o mistério da circuncisão, eu rezei ao Pai, pedindo-lhe se dignasse receber o sangue, que em tal ação seria derramado, como primeiro tributo pela redenção humana, deixando para dá-lo todo depois na minha paixão. Ofereci-lhe a dor e senti naquela ação
a dor que eu iria sentir naquela ação e pedi-lhe que, assim como o duro cutelo talhava minha carne inocente, né, a faquinha que ia cortar, assim se dignasse dar tanta força ao seu amor que, entrando num coração, o circuncidasse e retirasse dali todas as afeições impressas pelas paixões da carne, o mundo e o demônio. Né? Então, olha, ele ofertou aquela situação do circuncisão para poder curar a alma das almas, né, das pessoas. Então, Jesus, ele sofreu para poder te dar a condição de você viver na divina vontade, né? De você poder se sentir salvo, perdoado, para que você não sentisse culpa, né? Para que essa culpa da vontade humana não fique na sua cabeça. Você usa os méritos de Jesus, ele morreu por mim, eu posso viver na divina vontade, ofertando a minha vontade para Deus, né? E aí, se as pessoas falam na minha cara, mas você é pecador. Eu falei assim, eu sei que eu sou pecador, mas Jesus me salvou. Mas agora eu vivo como se eu fosse salvo e fazendo a vontade de Deus, para poder você ser também curado, como eu fui. Entendeu? Então, você pode falar do amor de Deus para as pessoas e pode falar para elas, mesmo que elas joguem na sua cara que você fez alguma coisa errada. Você vai e segue em frente. Você não fica por causa da culpa sua que você já fez muita coisa errada, aí você acha que você não pode falar do amor de Deus para as pessoas. Que as pessoas vão jogar na sua cara. Isso é amor próprio, respeito humano. E isso é pecado. Amor próprio, respeito humano é pecado. Isso atrapalha a ação da divina vontade de reinar em você. Tem muita gente que não faz as coisas por causa disso. Porque fica achando que é culpado, sendo que já confessou os pecados, Jesus já perdoou. Acabou, pecado confessado é pecado apagado. Você tem que seguir em frente, né? O nome de Jesus. Roguei-lhe ainda se dignasse nessa ação importante. O nome Ab Eterno a mim destinado, né? Porque na hora que vai circuncisar é como se fosse batizado, né? Já apresenta o nome do menino. Isto é, Jesus, que quer dizer Salvador. Pedi-lhe ainda que dignasse fazer que não recebesse em vão o nome de Salvador, mas que deveras todas as criaturas fossem salvas por minha virtude e pelo meu nome. Meu pai atendeu-me no que lhe é atinente a mim. Acerto que o meu nome tem verdadeiro efeito, porque quem quiser ser salvo, pois eu o resgatei com meu sangue e salvei antes com meus méritos. Mas se o homem depois quiser perder-se por si mesmo, não significa que meu nome não tenha produzido os maiores efeitos. Olha, tá vendo? Se a pessoa ainda quiser se perder, não quer dizer que a pessoa, né? Não quer dizer que a pessoa não foi salva, que o nome de Jesus é inútil. Não, é porque ela que quis, né, se perder. Tá vendo? Porque quem quiser pode ser salvo, pois eu o resgatei com meu sangue e salvei antes com os meus méritos. Mas se o homem depois quiser perder-se por si mesmo, não significa que o meu nome não tenha produzido seus maravilhosos efeitos de Salvador, pois começou a produzi-los desde o primeiro instante que me foi imposto. Provém, ao invés do próprio homem que quer se perder desprezando a sua salvação e descurando os meios que lhe ensinei para obtê-la. Daí para estes, meu nome do Salvador é inútil, tá vendo? O sangue de Jesus e o nome é inútil para essas pessoas. Não porque eu não tivesse feito tudo o que é exigido e ainda muito mais, né, para salvar o homem, mas porque o homem não quer se salvar. E tem uma parte que Jesus mostra para Luísa de que não tem pessoas que querem se salvar, que são pouquíssimas pessoas que querem se salvar na Terra. Mostrou para Luísa, Luísa ficou horrorizada. E perder-se por si mesmos. Pedi-lhe ainda desse tanta virtude a meu nome que os homens, ao invocá-lo com fé e amor, fossem salvos e livres de todo mal e de toda a insídia dos inimigos infernais. De fato, meu pai me atendeu, ao impor este nome, declarou a toda a corte celestial a vontade de que, ao ser por ele pronunciado, todos me adorassem. A todos os homens manifestou que, se genuflexos o invocassem com fé, seriam, em virtude do meu nome, isentos de todo mal e salvos, e a todo o inferno que o temesse, e ao pronunciá-lo, prostrados o adorassem e sentissem pena ao pronunciar este nome. Seu tormento aumentasse em castigo de sua soberba de não ter querido submeter-se à minha humanidade. Assim, com este nome é júbilo. Como este nome é júbilo para o coração das almas boas, é um raio que abate, espanta e afugenta os demônios. Tá vendo? O nome de Jesus, ele espanta os demônios.
Ofereci-me, pois, inteiramente a meu Pai em prol da redenção humana. Disse-lhe que se lhe aprovesse tirar minha vida no instante da circuncisão, sacrificá-la-ia de bom grado. E embora fosse muito bem não ser a sua vontade, não obstante quis fazer este ato de oferecimento da vida inteira, da vida, porque se quisesse tirar a vida naquele momento, ele deixava, olha só, e de resignação, não querendo deixar de realizar os atos de homenagem, de obediência, de resignação que devia ao tal Pai, e isto para suprir pela falta dos homens que pensam em tudo menos em viverem sujeitos ao seu Pai Celeste que os criou e os conserva. Circuncisão de Jesus. Ele fala aqui da ferida da circuncisão no livro do céu. Ó. Ele fala assim, achando-me muito aflita, ela escreveu no livro do céu, achando-me muito aflita pela privação do meu sumo e único bem, depois de muito esperar e esperar, finalmente o vi sair chorando de dentro do meu coração, fazendo-me sinal com os olhos que lhe doía a ferida feita na circuncisão. E por isso chorava e que esperava de mim que lhe secasse o sangue que corria da ferida e adoçasse a dor do corte. Eu era toda compaixão e confusão ao mesmo tempo, tanto que não me atrevi a fazê-lo. Mas atraída pelo amor, não sei como encontrei um trapo na mão e tratei por quanto pude limpar o sangue do menino Jesus. Enquanto fazia isso, sentia-me toda cheia de pecado e pensava que eu era a causa dessa dor de Jesus. Oh, como me dava pena! Me sentia absorvida naquela amargura e o bendito menino, compadecendo do meu miserável estado, me disse: quanto mais a alma se humilha e se conhece a si mesma, tanto mais se aproxima da verdade, e encontrando-se na verdade, procura dirigir-se no caminho das virtudes, do qual se vê muito longínqua. E se vê que se encontra neste caminho, logo descobre o muito que lhe resta fazer ainda. Porque as virtudes não têm final, são infinitas, como eu sou. Então a alma, encontrando-se na verdade, procura sempre aperfeiçoar-se, mas jamais chegará a se ver perfeita. Muito importante isso, olha. E isto lhe serve e fará com que a alma esteja continuamente trabalhando sem cessar, esforçando-se para mais aperfeiçoar-se, sem perder o tempo com ociosidades. E eu, comprazendo com este trabalho, pouco a pouco vou retocando-a, para pintar nela minha semelhança. Eis porque quis ser circuncidado, para dar um exemplo de grandíssima humildade que fez desconcertar os próprios anjos de Deus. Tá vendo? Dá um exemplo de humildade pra gente. Que coisa linda, gente. Né? Ele deve ter falado mais da circuncisão no livro do céu. Deixa eu ver aqui se tem rapidinho. Mais alguma vez que ele fala da circuncisão. Circuncisão. Aproveitando, né, que a gente está falando disso, não tem problema a gente trazer esse elemento para a gente entender o que Jesus vê na circuncisão. Deixa eu colocar um C aqui para poder ajudar. Vamos lá. Vou lendo aqui, se aparecer outro trecho eu leio para vocês. Só apareceu esse mesmo, né? Mas é humildade. Jesus quis dar um exemplo de humildade. De grandíssima humildade. Chegada a hora desejada, eu fui circuncidado. Senti grande dor em minha humanidade. Chorei naquele instante e ofereci ao meu Pai o sangue derramado, juntamente com as lágrimas, para convertê-las em lenitivo das chagas. Lenitivo, o que quer dizer isso? Palavra estranha, né? Vamos lá. Lenitivo. É que mitiga dores, ou que tem propriedades laxativas, que suaviza e acalma. Suaviza e acalma. Vamos ver o que ele quer dizer com isso, vamos lá. Suaviza e acalma. Então, vamos lá. Juntamente com as lágrimas, para convertê-las em lenitivo das chagas, as quais, por demais, a culpa costuma fazer nas almas de meus irmãos. Então, para poder acalmar as chagas de Jesus, causadas nas almas, a culpa que costuma fazer nas almas de meus irmãos. Tem mais, olha, tem mais trechos sobre circuncisão, depois eu vou ler. Chorei por causa da dor que senti no talho. Muito mais, porém, chorei ao pensar nas almas pecadoras que morrem pelo gládio da culpa. Gládio, sofrimento da culpa, e foram separadas de mim, sua verdadeira vida.
O Pai aceitou esta oferta de meu sangue e de minhas lágrimas, prometeu-me ter sempre pronto tal lenitivo, né, calmante para cada alma que a ele recorra e arrependida de seus erros peça remédio e conforto para suas chagas, né? Então, assim, para poder no sofrimento das pessoas, né, no sofrimento carnal das pessoas, das chagas das pessoas, ele queria que esse sangue derramado fosse um remédio para as chagas das pessoas, fosse um calmante que amenizasse a dor das almas pela culpa que elas sentem. Olha que importante isso, gente. A circuncisão, o valor da circuncisão. Por exemplo, você é uma pessoa que você sofre muito porque você, na conversão que você teve, você descobriu, né, que foi muitos abortos que você cometeu, né, por causa do anticoncepcional. E você sentiu uma dor muito grande por isso, muito grande. Eu já tratei de pessoas por causa disso. E a pessoa, ela sentia uma culpa muito grande, uma culpa muito grande que ela não se perdoava. Por mais que Deus falasse, por mais que eu falasse que a misericórdia de Deus queria salvá-la, que a misericórdia de Deus queria perdoar, eu tinha que mandar para ela aquela conversa de Jesus com a alma pecadora, né, da Santa Faustina. Eu tinha que mandar essas coisas para a pessoa, porque a pessoa não conseguia se acalmar dos pecados que ela tinha cometido, de tanta vergonha que ela tinha de Jesus. E não pode. Não pode. Você não pode pensar desse jeito, que Jesus ele é uma desconfiança da misericórdia de Deus, achar que Deus não tem capacidade de perdoar você por causa do seu pecado. É um desespero do pecado, isso é muito grave. É um pecado até maior do que o próprio pecado do aborto que você viu, que você cometeu. É você ficar desesperado da salvação, né? Ficar desesperado por causa da culpa ser muito grande, né? Você ficar lembrando das crianças, sonhando com as crianças que você, né, que você abortou. E aí você fica sendo... É o demônio quem está trabalhando em você. Isso aí não é dor de pecado verdadeira. É dor demoníaca. Porque se você já confessou pro padre, o padre já te deu absolvição, você estava com essa dor mesmo, que você estava da culpa, arrependido, não querendo mais sentir isso, mas você recebeu a confissão, você recebeu o sacramento e não acredita no sacramento. Você continua chorando por causa, a pessoa já tinha confessado e ela ainda continuava sentindo a dor do pecado. E eu falei para ela assim, isso aí já é pecado que você está fazendo. Que Jesus não gosta desse tipo de comportamento. Se você foi salva por Jesus, se ele já te curou, se ele já derramou sangue por você, se você tem que honrar o sangue que ele derramou, aceitando a misericórdia dele. Agora, você não aceita o sangue e a água que ele jorrou por você, porque você continua se sentindo pecador. Tem muita gente que é assim, gente. Tem muita gente que não se aceita perdoado, que não se perdoa. E isso é um pecado maior do que o próprio aborto que a pessoa cometeu. É maior, porque é um pecado contra o Espírito Santo. E esse não tem perdão se a pessoa se obstinar nesse pecado. Se ela ficar com isso achando que ela tem que ser assim, que ela tem que carregar essa culpa, que ela tem que ficar sentindo essa dor até morrer, se ela ficar fazendo penitência através dessa dor, mas com essa desconfiança se foi perdoada, isso não é penitência. Isso não é penitência, isso aí é pecado. Entendeu? Penitência é você aceitar-se perdoado e seguir em frente e dar exemplo, contar o seu testemunho de que você hoje se sente libertada, né? Que hoje você se sente curada por Deus e falar do amor de Deus para as pessoas, esse perdão da misericórdia de Deus. Dar um testemunho. Isso é você fazer penitência. É você louvar a Deus pelo perdão. Se sentir plenamente curada e libertada por Jesus. Isso é a penitência que Jesus pede. E não esse tipo de comportamento onde a pessoa não se sente perdoada nunca e sempre está com dúvida se foi mesmo perdoada. Isso é o pecado contra o Espírito Santo e não tem perdão. Se a pessoa se mantém obstinada nessa culpa. E Deus não gosta, tá? Deus não gosta. Então ele derramou o sangue da circuncisão para ser esse remédio sobre as chagas da alma da pessoa. E o Pai aceitou essa oferta de Jesus para que possa ser um sempre pronto lenitivo, calmante para cada alma que a ele recorra, que arrependida dos seus erros peça remédio e conforto para suas chagas. Tá vendo? Olha que importante, né? Então eu pulei aqui. Nossa, onde fui parar? Pulei feio aqui, peraí. Aqui.
Prometeu o Pai, tal, efetivamente não se encontra nem sequer uma só que, recorrendo a Ele, a fim de obter salvação e conforto, não o obtenha, porque meu Pai está sempre pronto a dar a cada um que lhe peça com fé e amor. Experimentei ainda no íntimo consolação e inexplicável alegria durante o ato da circuncisão. Olha só, ele sentiu inexplicável alegria durante o momento que estava sendo cortada a pele dele, tadinho. Vendo cumprida em parte o meu ardente anelo de derramar o sangue pela salvação dos meus irmãos. A dor e as lágrimas misturou-se à consolação por realizar-se o meu desejo. Ofertei ainda ao meu Pai, pela consolação sentida ao derramar o sangue, pedi-lhe que se dignasse fazer experimentar semelhante consolação todas as almas que vertem sangue nas penitências, ou em desconto de suas culpas, ou mesmo em satisfação das culpas alheias. Pessoas que estão derramando sangue nas suas penitências, Meu Pai atendeu-me ainda nisto, e de fato vai realizando naqueles que se exercitam nesta prática de penitência. Tem gente que às vezes elas cortam a pele, crianças que cortam a pele, e aí os psicólogos falam que aquilo ali não é bom, porque não é uma penitência, É a alma daquela criança quer fazer penitência, A alma dela está querendo comunicar alguma coisa, mas eles chamam aquilo ali de algum problema psicológico, que a pessoa está sofrendo. Porque é diferente mesmo. Se um padre for atender uma criança dessa que está se cortando, ele sabendo orientar, ele vai falar que tem como fazer aquilo de um jeito meritoso, Se ela está fazendo aquilo ali com consciência de que ela é pecadora e que ela quer corrigir. Mas que a criança às vezes faz isso, o adolescente faz isso, sem saber por que está fazendo, por uma atitude de autodestruição, de autossuicídio, autodestruição, para poder sentir um prazer naquilo ali. E se torna pecado, Aquilo ali se torna pecado, porque ela tá vendo aquilo ali como um prazer, tá usando aquilo ali como um prazer. Tem uns negócios desse aí. E é perigoso, então não pode ser visto. E tem pessoas que podem pegar esse conteúdo da Bíblia e falar, eu posso fazer, olha, eu posso derramar sangue se eu quiser, eu posso me cortar à vontade. Eu não tô fazendo nada de errado. Eu posso falar que isso é penitência. Então tem gente que é maldoso e que gosta desse tipo de prática, de fazer isso, e pode usar essa prática, e falar que é penitência, mas não é penitência, tá? Porque tem gente que gosta de certas coisas, de fazer coisas para ter um prazer, demoníaco, que é um prazer demoníaco, e a pessoa, ela é esperta, tem aquela sagacidade, aquela malícia, e pode usar, em favor de si, alguma justificativa até encontrada em livros católicos. Então não pode, é pecado, é muito perigoso. Então, importante vocês entenderem isso também, é muito importante eu falar isso aqui para quem, de repente, um dia ouvir esse vídeo lá no futuro e, de repente, servir isso para a conversão dessa pessoa, para ela ver que ela está fazendo coisa errada, Bem pode testificá-lo quem experimenta seus efeitos quando faz verdadeiramente com um único motivo, tem que ser um único motivo de satisfazer a justiça divina. Não por vaidade, tá vendo? Ela não pode fazer por vaidade, nem fins desregrados. Então, derramar sangue numa penitência tem que ser feito só com um único motivo verdadeiro. E a pessoa tem que olhar para dentro de si e ver se tem esse motivo verdadeiramente dela, puro mesmo, de satisfazer só a justiça divina. E não por vaidade, de jeito nenhum. Mas só que ela tem que comunicar com o seu confessor. Tem que ter o seu diretor, o confessor, sabendo disso. Não por vaidade e fins desregrados, conforme fazem muitos que por esta razão não experimentam um consolo que mereci com as minhas súplicas ao Pai Eterno. Então tem gente que faz e não merece, não recebe o consolo, não recebe o ato, o entendimento espiritual daquilo ali, não recebem a correspondência divina, Graças para o ministro. Olhei depois com um olhar amoroso o ministro que me circuncidou e roguei ao meu Pai lhe o remunerasse, agraciasse, abençoasse, embora tenha sido ação tão dolorosa para mim. Meu Pai favoreceu-o com grande abundância e iluminou-lhe a mente com uma luz superior, e embora não conhecesse tão inteiramente o mistério, sentiu os efeitos divinos em sua alma, e ao seu tempo foi escriba de minha lei. Pedi ainda ao Pai se dignasse comunicar sentimentos semelhantes a todos os meus irmãos, isto é, que se considerassem as criaturas que lhes causassem dores e sofrimentos. Olha lá, pessoas que causam dor e sofrimento para você, você que tem uma mãe que é difícil, você que tem um marido que é difícil, olha lá, não como causa primária de seus males, mas como ministros da justiça divina. Então veja essas pessoas como ministros da justiça divina, E por isso pedissem por aqueles que os afligem e os atormentam, e assim merecessem mais. Olha só.
que é para você pedir pela sua mãe, pelo seu marido, pelo seu filho que causa essas dores em você, né? Que você possa vê-los como ministro da justiça divina, porque eles não mudam, né? A atitude deles não muda. Você já pediu para Deus mudar eles, eles não mudam de jeito nenhum. Então, todavia, como não podem fazê-lo sem particular graça e luz sobrenatural para conhecerem como deve proceder em relação a esses tais. Roguei ao Pai se dignasse conferir este sentimento a cada um dos meus irmãos. Então, apesar de que você está sofrendo, né, e você não entende que Deus possa dar uma luz particular para essas pessoas, olha lá, para a pessoa entender que aquela situação que ela está passando com aquela mãe difícil, né, ela é como ministra da justiça, você pode amenizar, né, dando um remédio para sua mãe. Esses dias eu aconselhei uma amiga nossa para ela dar um remédio para a mãe dela, que a mãe dela tá muito brava mesmo, né. E aí eu falei, então, ela é uma pessoa idosa, ela tem que ter um controle, né, não é assim também judiar de você assim de graça e se tornar a sua vida um inferno, te expulsando de casa e você se sentir todo dia triste, né? Então tem que levar para o médico ver o que ele pode fazer, dar um remédio para ela acalmar. Não tem problema nenhum, isso aí não é problema. Mas ver que essa situação que você está passando, todo esse sofrimento, é como se eles fossem ministros da justiça divina. Por isso, pede por aqueles que os afligem, reza para essas pessoas que te afligem, que te atormentam, e assim merecessem mais. Né? Todavia, como não podem fazê-lo sem particular graça e luz sobrenatural para conhecerem como devem proceder em relação a esses tais, né? Essas pessoas. Roguei ao Pai se dignasse conferir este sentimento a cada um dos meus irmãos. O Pai tudo me prometeu e, de fato, executa-o e age deste modo. No entanto, as almas obcecadas pela paixão e vencidas pelo amor próprio não se abrem. Então, tem pessoas que não se abrem para que semelhantes inspirações lhe causem a impressão que causariam. Então, tem pessoas que não aceitam. Não, a minha mãe não deve me tratar assim de jeito nenhum. Eu vou abandonar, vou largar ela num asilo, é muito sem vergonha, não dá, é muito ruim trabalhar, morar com ela, não dá. Então, tem gente que não adianta, que são almas obcecadas pela paixão e vencidas pelo amor próprio. Não se abrem para que semelhantes inspirações lhe causem a impressão que causariam. E se despojadas do amor próprio, né, se elas se despojarem do amor próprio, se desfazer desse amor, se entregassem inteiramente às mãos de Deus e se expulsassem as trevas da paixão dos sentidos, as luzes da graça divina teriam efeito nelas. Tá vendo? Quando a graça e as luzes divinas não produzem efeito nas almas, tudo isso procede das imperfeições nas quais a alma está embaraçada. Então, tem pessoas que elas têm imperfeições, que elas realmente sofrem demais mesmo e não conseguem, né, ver isso como uma graça, não conseguem lidar com isso, sofrem muito, né, não conseguem agradecer a Deus por essa situação e tal. Então, que Deus possa iluminar vocês, né, que as luzes da graça possam fazer o efeito que Ele deseja fazer, que Ele pediu para o Pai para que Deus abençoasse você, tá vendo? Não quer dizer que meu Pai não dê a cada um a graça e as luzes suficientes para poder fazer e agir assim como lhe ensinei. Máxime esta questão de orar por aqueles que lhe dão motivo e ocasião de sofrimento. O que tantas vezes pratiquei e ensinei aos meus irmãos no próprio ato da minha circuncisão. E aí na circuncisão Jesus fala mais um pouco no livro do céu. Vamos ver o que ele fala mais sobre circuncisão. Vamos ver aqui. Tem outro trecho que ele fala aqui, ó. Filha do meu querer, como amo, quero, desejo que o teu querer tenha fim em ti. Oh, como aceito seu presente de fim de ano, como me será agradável tê-la como suave banco aos meus pés, porque a vontade humana, enquanto está na criatura, fora de seu centro, que é Deus, é dura, mas quando regressa ao seu centro de onde saiu e serve como banco aos pés do teu menino Jesus, toma-se branda e me serve para me entreter. Não é justo que, sendo eu pequeno, tenha uma diversão? E no meio de tantas dores, privações e lágrimas, tenha a tua vontade para me fazer sorrir? Agora tu deves saber que quem põe fim à sua própria vontade, regressa ao seu princípio de onde saiu e começa nela uma vida nova, a vida da luz, a vida permanente na minha vontade. Olha, quando eu vim para a terra, eu quis dar muitos exemplos e semelhanças de como eu queria que a vontade humana terminasse. Eu quis nascer à meia-noite para dividir a noite da vontade humana com o dia brilhante da minha vinda. E se bem que à meia-noite a noite segue, não termina, mas é o princípio de um novo dia, e meus anjos, para fazer honra ao meu nascimento e para indicar a todos o dia da minha vontade, encheram de alegria e felicidade de meia-noite em diante. Na abóboda dos céus, novas estrelas, novos sóis, até fazer mudar a noite em dia.
Era a homenagem que os anjos davam à minha pequenina humanidade, onde residia o pleno dia do sol da minha vontade divina e a chamada a criatura em pleno dia dela. Pequeno ainda também me submeti ao duríssimo corte da circuncisão, que me fez verter pela dor amargas lágrimas. Não só a mim, mas também junto comigo choraram minha mãe e meu amado São José. Era o corte que eu queria também dar à vontade humana, a fim de que naquele corte fizessem correr a vontade divina, para que não tivesse mais vida, uma vontade dividida, mas sim só a minha vontade que tinha corrido naquele corte, a fim de que começasse novamente sua vida nas almas. Pequeno ainda, quis fugir para o Egito. Uma vontade tirana e iníqua queria me assassinar, símbolo da vontade humana que quer matar a minha. E eu fugi para dizer a todos: fujam da vontade humana e não queiram que seja, né? E se não querem que a minha seja assassinada. Olha aqui. Fujam da vontade humana se não querem que seja assassinada a minha. Olha só, toda a minha vida não foi outra coisa que a chamada da vontade divina na humana. Olha que lindo, gente. Tá vendo? Que coisa mais linda. Jesus falando, e tem mais, ele falou mais aqui. Tem mais outro aqui, deixa eu ver. Aqui é a circuncisão. No volume 25, vamos ver o que ele fala. Depois disso, estava pensando na dor amarga que sofreu o menino Jesus na circuncisão. Apenas 8 dias de nascido se submete a um corte tão doloroso. E Jesus, movendo-se em meu interior, disse: minha filha, na primeira época de sua vida, Adão, pecando, feriu sua alma por onde saiu a minha vontade divina dele, e por onde entraram as trevas nele, as misérias, as fraquezas que formaram a traça de todos os bens do homem. Assim, se bens tem sem minha divina vontade, se acaso os tem, são bens pisados, pobres, sem substância, portanto, sem força e sem valor. E eu, que o amo tanto nos primeiros dias da minha vida aqui embaixo, quis submeter-me à circuncisão, sofrendo um corte duríssimo que me arrancou as lágrimas infantis. E nesta ferida eu abria as portas à vontade humana para as fazer reentrar de novo na minha vontade, a fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana e encerrasse de novo o meu fiat divino nela, que lhe teria tirado a traça, as misérias, as fraquezas, as trevas, e em virtude do meu fiat onipotente, todos os seus bens ficariam refeitos e restabelecidos. Tá vendo, gente? Que coisa incrível que Jesus ensina pra gente. É muito incrível, gente. Olha, todos esses trechos da circuncisão no livro do céu. Que coisa incrível, tá vendo? Muito maravilhoso. Eu amo o livro do céu, eu amo o livro do céu. O sofrimento aumenta o amor. Ao sentir essa dor, minha humanidade abraçou e estreitou com veemência mais amorosa meu Pai, ao qual já estava unida pela união hipostática com o Verbo, e por isso unidos sempre em perfeito amor, embora naquele sofrimento tão doloroso e derramamento de sangue, para cumprir a sua vontade, minha humanidade tenha experimentado um impulso de amor mais vigoroso e de maior afeição. Quis experimentar em mim mesmo como o sofrimento é capaz de fazer crescer o amor para com o objeto amado, quando as penas são sofridas de bom grado pelo amado, pois derivam do mesmo sofrimento juntamente com o amor. Neste fato, porém, roguei a meu Pai que se dignasse dar o gosto e a consolação no sofrer, simultaneamente como o aumento do seu amor a todas as almas verdadeiramente a Ele unidas e por Ele amadas, a fim de que no meio das penas prestem ao mundo testemunho do verdadeiro amor para com seu Deus. Olha que lindo a gente poder testemunhar o amor a Deus pelo sofrimento, de aceitar o sofrimento e louvar a Deus. Uau! Desce-lhes muita graça e virtude, pois a fraqueza humana não pode chegar por si mesma a tal perfeição. Jesus, quando ele estava na cruz, ele fez os seus algozes se apaixonarem por ele, pelo exemplo de amor que ele dedicou a Deus. Os algozes se apaixonaram por Jesus. Nunca esqueceram Jesus, aqueles que estavam lá, que fizeram Jesus sofrer. Nunca esqueceram Jesus, e muitos se converteram. Muitos se converteram. Aqueles algozes, aqueles que estavam ali, os soldados, principalmente romanos, né? Ao verem tudo aquilo ali, viram, nossa, ele realmente ama a Deus, realmente ele é o Filho de Deus. Por isso que eles falaram, realmente ele é o Filho de Deus. Por isso que bateram no peito, realmente esse homem é o Filho de Deus. O bom ladrão, quando viu Jesus também, se converteu pelo sofrimento de Jesus, que deu testemunho de amor a Deus. Ele não teve dúvida, o bom ladrão não teve dúvida pelas luzes que Deus deu de que Jesus era Deus. Não teve dúvida de que era o Filho de Deus. Não tinha dúvida nenhuma, por isso que ele falou, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus lembrou, salvou o primeiro homem salvo após o seu sangue derramado. São Dimas, nunca mais a gente tem que esquecer esse homem. São Dimas é uma benção.
Então guarde isso no seu coração, né? O sofrimento faz a gente mostrar amor por Deus. Quando a gente sofre, a gente tem que ficar expondo a nossa vida aqui. Eu me exponho muito aqui. Isso prova para as pessoas que eu sou de Deus. Isso que prova para as meninas que estão na minha comunidade que eu sou uma pessoa de Deus. Porque elas veem o quanto que eu me esforço por amor a Deus e sofro muitas vezes. Muitas vezes choro, elas veem, entendeu? Então, por isso prova. Esse é o testemunho de uma pessoa que ama a Deus de verdade. É quando ela aceita sofrer coisas que ela nem precisava sofrer e ela faz, por amor a Deus. Tá? Então, por si mesma, ela chega a tal perfeição, nem amor tão perfeito se meu pai não lhes comunicar de modo especial. Então, sempre é Deus quem vai permitir esse amor. Não é você por si próprio, tá bom? Mesmo que você dê ao mundo, preste ao mundo o testemunho do verdadeiro amor para com seu Deus, ele dá a graça para isso e a virtude. Pois a fraqueza humana não pode chegar por si sozinha a tal perfeição. Então, essa coisa que eu vivo e que muitas pessoas vivem por amor a Deus, de aceitar o sofrimento, não é por si próprio, é pela graça de Deus. Eu sozinha não consigo, então eu não posso roubar Deus. Eu tenho que falar para vocês, é o amor de Deus em mim que produz esse amor de volta para o próximo e que aí eu testemunho esse amor. Mas é o amor de Deus em mim, é Jesus vivendo em mim. Por isso que eu falo que é Jesus vivendo em mim. Não eu quem vivo, é Jesus quem está vivendo em mim. Senão, eu não faria isso. Eu não tenho capacidade humana só por mim mesma, não consigo. Então, todo dia eu falo, ai meu Deus, é muito ruim, muito difícil. Aí Jesus fala, vai lá por mim, vai lá por mim, né? Vai lá por mim. Então, esse vai lá por mim é o amor de Deus, me dando amor para eu ir. E aí, depois ele me dá um beijo, eu sinto o beijo dele. Eu sinto o amor dele, ele me beija, eu sinto o beijo dele e esse beijo que ele me dá mais vontade de amar de novo para receber outro beijo. E assim vai, é amor e amor, amor e 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 24 horas de amor. No entanto, poucos são os que aproveitam tão nobre graça. Não se corrigem, nem se aplicam a adquirir esse grande mérito de amor e virtude. Ação de graças. A função da circuncisão, tendo sido seguida da imposição do nome de Jesus, que naquele ato foi adorado por toda a corte celestial, temido por todo o inferno e trouxe ao mundo inteiro uma alegria insólita. Agradeci ao Pai por lhe ter agradado, dar-me um nome que estava acima de qualquer outro nome. Agradeci-lhe também da parte de todas as criaturas ainda incapazes e agradeci-lhe por ignorarem totalmente esse mistério. Meu pai aceitou com prazer tão nobre agradecimento e teve grande complacência em haver-me dado um nome tão grande. Pedi-lhe ainda que dignasse aceitar o agradecimento em nome de todos os meus irmãos, em substituição de todos os ingratos que jamais lhe iriam agradecer. Porque, embora me tivesse sido imposto o nome, não obstante seria para eles a utilidade e a salvação que esse nome é portador. Meu pai ficou satisfeito com isso. Ponto. Acabou. Acho que até aqui que eu digitei aqui. Deixa eu ver se tá certinho. Até falei mais um pouco, falei um pouquinho mais. Não tem problema não. Falei até um pouquinho mais, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, a gente terminando aqui. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém, Jesus. Eu confio em vós. Fiat, 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 fiat.